Cerca de 50 pacientes, entre crianças e adolescentes, aguardam ansiosamente há meses por cirurgias ortopédicas no Hospital Infantil Arlinda Marques, que fica em João Pessoa. A situação levou a Promotoria da Saúde local a ajuizar uma ação civil pública contra o Estado para obrigá-lo a realizar esse procedimento. A demora para a realização de cirurgias ortopédicas em crianças e adolescentes no Hospital Infantil Arlinda Marques, localizado em João Pessoa, chamou a atenção do Ministério Público Estadual, que ajuizou uma ação civil pública contra o Estado para cobrar da Secretaria da Saúde a estrutura e os materiais necessários para realizar esse procedimento em 50 pacientes que integram uma lista de espera, que para alguns já dura 5 anos. A ação tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública da capital, onde foi promovida, no último dia 19 de maio, uma audiência com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do hospital e com a promotora da saúde de João Pessoa para resolver o problema. Ficou definido a criação de uma comissão formada por especialistas daqui do Hospital Infantil Arlinda Marques para reexaminar esses pacientes pediátricos. Eu vou convocar meus colegas ortopedistas para a gente avaliar os pacientes, chamá-los, né, e revisar os procedimentos. A gente começa a organizar e dentro do prazo que o juiz determinou, a gente vai apresentar para ele a lista de crianças, né, e os materiais necessários. Na audiência, o juiz também determinou o prazo para que o Estado providencie os materiais necessários à realização das cirurgias. A gerente de regulação da Secretaria de Saúde falou das medidas que já foram adotadas. Já abrimos processo licitatório, né, para aquisição dessas órteses e próteses e materiais. São próteses de alto custo, não recebemos recursos pelo Ministério da Saúde, porque ainda não temos habilitação para ortopedia. E aí nós temos que comprar todas esse material e esses OPMs com recurso próprio do governo do Estado. Para a promotoria, a expectativa é de que o problema seja resolvido em breve. Até junho tenhamos uma resposta efetiva, né? Assim a gente espera. A justiça é muito cooperativa, o nosso juiz é muito sensível, todos os juízes da Fazenda entendem a situação, mormente por se cuidar de crianças e deixar a gente numa situação, de uma certa forma, emocionalmente, até abalados, né? Porque a gente que está à frente vê realmente o caso é muito sério. Você vê crianças ficando deficientes, quando poderiam ficar sãs. Crianças que daqui a 10 anos podiam ser uma força laborativa, não vai ser, porque se continuar desse jeito, não vai ter condição. Serão que vão se aposentar? Quer dizer, isso não é justo, né? Então a gente está correndo atrás. E estamos esperançosos. A partir de hoje, eu creio que a gente vai conseguir. A expectativa também é compartilhada por familiares de um dos pacientes que há 5 anos aguarda por uma cirurgia ortopédica para fazer uma correção no pé esquerdo. Eu espero que depois dessa audiência o caso vá para frente, né? Porque não só tem ele à espera dessa cirurgia, tem várias crianças, né? Não se deve só pensar em uma criança, mas nas outras que ainda estão à espera. Eu estou pedindo a Deus que seja mais rápido, né? Porque ele já tem 10 anos, né? Daqui a pouco ele está com 11, daqui a pouco ele se torna um adolescente, um rapazinho, um homem já feito, e com esse mesmo problema fica difícil, né? Tombada há quase 40 anos pelo patrimônio histórico, o Hotel Globo, localizado na capital, encontra-se em estado de abandono. Para obrigar o estado da Paraíba e o município de João Pessoa a recuperarem e preservarem esse bem, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social ajuizou uma ação civil pública que teve o pedido liminar deferido pela Justiça. É o que você confere agora.
tombado em 1978 pelo IFAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o Hotel Globo atualmente está em situação precária. Ao chegarmos no Hotel Globo, constatamos um verdadeiro estado de abandono. Lixo por toda parte, depredação, relatos de consumo de drogas, invasão por vândalos. Por esse motivo, a 2ª Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social requereu dos órgãos competentes a imediata recuperação do hotel. O pedido de liminar foi requerido em ação civil pública ajuizada pela promotoria contra o Estado, o legítimo proprietário do Hotel Globo e o município de João Pessoa, que ao obter a cessão de uso do imóvel em julho de 2014, se comprometeu a recuperá-lo e a revitalizá-lo, chegando a anunciar que havia recebido do Ministério da Cultura R$ 770 mil para a realização dessas obras. Também são réus na ação o IFAEP e a COPAC, Coordenação do Patrimônio Cultural da capital. O Estado, frises, que eu gosto de deixar os pontos nos is, fez a parte dele antes de entregar com relação do compromisso, que era a recuperação da barreira que tinha já ido abaixo, que estava comprometendo inclusive todo o prédio. Essa já está pronta, essa o Estado fez. Mas o que é que acontece? A Prefeitura hoje tem essa responsabilidade e não fez até agora, e a gente ingressando no Judiciário, a doutora Andréia Lopes teve a coragem, teve o compromisso, teve a representatividade que todos os jurisdicionados da Paraíba esperam, ou seja, a prestação jurisdicional a contento, não nenhuma decisão que possa comprometer ou possa fazer uso o executivo de achar que com ela vai contar uma procrastinação. Ela deu a determinação imediata, através da antecipação da tutela, de que fosse o município, o Estado, o COPAC e o Patrimônio Histórico, o IFAEP, fosse de imediato recuperado aquele imóvel que é o Hotel Globo, dando um prazo máximo de 1 ano, certo, para a conclusão. Localizado na Praça de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa, o hotel, que foi construído em 1929, se tornou museu ao longo dos anos. E o mais importante é que esse hotel, a gente não tem como falar do Varadouro sem incluir nessa história o Hotel Globo. Ele deu vida, ele deu pujança, ele deu fervor a essa artéria que nós estamos. Na medida que a gente vai vendo o Hotel Globo, a gente vai entendendo todo o entorno dele, né, com o sobrado, com os casarios e a beleza que esse entorno faz. Esse passo que nós estamos aqui com a Igreja São Pedro Gonçalves completando o espaço, ele conta a história da nossa cidade. Aqui passaram os grandes artistas, os grandes nomes da história do Brasil que visitaram a nossa cidade, se hospedaram no Hotel Globo. Os moradores da Cidade Baixa, o cantinho histórico da capital paraibana, lamentam a situação em que se encontram as 2 edificações do Hotel Globo e esperam que a determinação judicial seja cumprida. É uma pena, né, ver um prédio histórico como esse, que tem tanta importância para a história da cidade, estar abandonado dessa forma. Até um certo tempo atrás ele ainda funcionava, mas funcionava também através de um convênio com o governo da Espanha, né, e que quando se acabou esse convênio, o prédio ficou completamente abandonado, e aí você vê que foram acontecendo coisas do tipo desmoronamento de dos lados do prédio, aí o prédio foi completamente abandonado, então virou um ponto de uso de droga constante e o prédio foi assaltado, tudo que está lá já foi roubado dentro do prédio, né? Então, para a gente que mora por aqui, que quer ver o prédio funcionando e cumprindo a sua função social enquanto prédio histórico, é muito triste ver isso acontecendo. Você sabe o que é agravo? Então, confira agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. Agravo é uma das formas de recurso que é disponível às partes para, inconformado com algum despacho interlocutório praticado pelo magistrado, daquela decisão que ele foi desfavorável. Este é uma peça processual que tem o prazo de 10 dias para que a parte interessada possa ingressar em juízo contestando
aquela decisão que não tem um efeito decisivo, ou seja, do mérito da questão que está sendo apurada. Nesse caso específico, vamos dar como exemplo a concessão de uma medida liminar. A medida liminar ela é uma antecipação do direito pleiteado, em que a parte pode recorrer dessa decisão se ela não lhe for favorável. Esse é um dos exemplos clássicos do que você tem do agravo propriamente dito. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça, Valberto Lira. Ele vai falar sobre o trabalho do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos. Não saia daí!